Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que nos foi endereçado para falarmos sobre este projeto ou este desafio que se nos coloca a nós enquanto agência, mas acima de tudo a todos nós enquanto atores ativos, portanto, neste território. O meu nome é Sandra Estevães, eu trabalho na Agência de Energia do Ambiente, na Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho, no Departamento de Ambiente, e neste momento encontramos a colaborar com a CIMA Alto Minho na implementação deste projeto ao qual intitulamos Alto Minho Adapt e cujo propósito é, ao fim e ao cabo, definir aquilo que pretendemos que seja um plano nosso, articulado, integrado, integrador, portanto, um plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas para este território. Mas antes de falar sobre o tema propriamente dito, sobre o plano propriamente dito e sobre o projeto, é importante contextualizarmos o que é que se passa em termos de alterações climáticas. Efetivamente, quando falamos de alterações climáticas, falamos de uma ocorrência à escala global, mas que não se manifesta da mesma forma em todos os territórios. A figura que trago ali, portanto ali projetada, representa as alterações em termos de temperatura que se registaram no período de 1970 e 2004, um pouco por todo o mundo. Como poderemos ver, as variações da temperatura são variáveis, sendo que em Portugal podemos estar, segundo os dados que foram publicados pelo painel intergovernamental para as alterações climáticas, estamos a falar de uma variação de aproximadamente 1 a 2 graus, portanto, no período de 1970 a 2004. Alterações estas a nível de temperatura que têm repercussões do ponto de vista do impacto, quer nos sistemas físicos, quer nos sistemas biológicos, mas também nos sistemas humanos. Também de acordo com dados publicados pelo IPCC, portanto o painel intergovernamental, e estamos a falar em impactos observados, em Portugal, aquele que se manifesta, portanto aquele que acaba por ter uma maior preponderância, acabam por ser precisamente os fogos florestais. Sendo que, do ponto de vista do grau de confiança, sim, porque quando estamos a falar de alterações climáticas, estamos também a falar em muito de probabilidade, o grau de confiança a que grande parte dos fogos florestais registados estejam de alguma forma relacionados com as alterações climáticas é efetivamente muito alto. De acordo com dados publicados em 2007, também pelo mesmo painel intergovernamental, e agora falando em exclusivo da Europa, portanto, como poderão ver, de acordo com estes quadradinhos, que ao fim e ao cabo tentam representar o número de mudanças que aconteceram, quer nos fatores, nos sistemas físicos, como também nos sistemas biológicos, podemos concluir que na Europa já se tinham registado, isto foram observações, aproximadamente 119 casos de mudanças físicas, sendo que destas, 94% estão diretamente relacionadas com as alterações climáticas que, entretanto, se têm vindo a registar. Relativamente aos sistemas biológicos, efetivamente, as ocorrências foram mais pequenas, muito provavelmente por falta de informação. De qualquer das maneiras, foram reportados 28 casos, dos quais 89% estão diretamente relacionados precisamente com estas alterações. Mas isto não se passa só à escala da Europa. Todos nós sentimos os impactos das alterações climáticas na nossa pele, ao fim e ao cabo. Estamos a falar, por exemplo, em 2011 e presentemente também, estamos a falar de situações de seca. Em 2011, inclusivamente, houve uma baixa da cota da albufeira do Lindoso, que permitiu que ficasse a descoberto uma aldeia galega. Em 2013, por exemplo, e agora estamos a falar em alterações a nível dos sistemas biológicos, a introdução da vespa asiática, que é uma espécie exótica e, portanto, está melhor adaptada, ao fim e ao cabo, ao nosso território do que as nossas e, portanto, é uma espécie predadora, portanto, ela alimenta-se das nossas abelhas e, portanto, com todos os impactos que tudo isso tem a nível dos ecossistemas, mas também a nível do sistema produtivo, nomeadamente a nível da apicultura. Prejuízos
de milhões de euros, reportados em fevereiro de 2014, precisamente associados ao aluimento de terras, deslizamento de vertentes, fruto dos elevados índices de precipitação que na altura se registaram. Novamente, cheias, inundações, desta feita em fevereiro de 2016, que culminaram com vários episódios de inundações. Mais recentemente, penso que todos nós nos lembramos desta ocorrência, em outubro de 2017, os fogos que assolaram o Alto Minho, um pouco à semelhança daquilo que aconteceu e que inclusivamente já foi falado quando da sessão da abertura e que se traduziram em perdas bastante significativas também para o nosso território. E, portanto, em função destas ocorrências, importa pensar quais é que são os riscos que temos, quais é que são as vulnerabilidades do nosso território e, ao fim e ao cabo, o que é que podemos fazer para mitigar esta questão das alterações climáticas, mas também atendendo a que elas já cá estão e são por demais evidentes, e todos nós as sentimos na pele, salvo seja, importa pensar que riscos é que temos. E, efetivamente, de acordo com o Plano Distrital de Emergência da Proteção Civil de Viana do Castelo, chegamos à conclusão que no nosso território existem diversos riscos aos quais nós estamos, ao fim e ao cabo, sujeitos, sendo que alguns deles são de riscos baixos, outros são de risco moderado, outros de risco elevado e outros de risco extremo. Conforme é possível ser visto aqui na matriz de risco do distrito, as ondas de calor e os incêndios florestais são aqueles riscos que apresentam um risco extremo para o nosso território. Nevões, inundações, cheias, inundações, galgamentos costeiros, incêndios nos centros históricos, incêndios urbanos, movimentos de massa, problemas com substâncias perigosas, são, por exemplo, rupturas de barragens, são riscos que estão presentes no nosso território com um grau moderado. E, portanto, em função disto e atendendo a que, de acordo com estudos recentes, a frequência, portanto, em virtude do processo de alterações climáticas que se tem vindo a registar, a frequência de ocorrência dos fenómenos extremos e a magnitude dos seus impactos poderá ser objeto de agravamento. Inclusivamente, terá aqui mostrado um print screen de uma notícia do jornal que diz que, por exemplo, os incêndios em Portugal podem ser até 3 vezes piores no futuro. E isto é só um exemplo, portanto, estamos a falar de implicações, como já vimos, que não têm só a ver com os incêndios florestais, mas também com muitas outras ocorrências que, de alguma forma, já se manifestam, já se manifestaram e que lá está, em virtude deste processo, poder-se-ão vir a agravar no futuro. E, portanto, inclusivamente, só para vos dar uma ideia, o município de Viana do Castelo foi um dos municípios pioneiros que participou num projeto intitulado Clima Adapte. Entre outras iniciativas, este projeto visou a definição daquelas que seriam as estratégias municipais de adaptação para as alterações climáticas. E este é uma das imagens, ou um dos gráficos que foi produzido e que, ao fim e ao cabo, exemplifica para o município de Viana do Castelo aquelas que foram identificadas como as potenciais repercussões no nosso território, portanto, no caso, no município de Viana do Castelo, em virtude das alterações climáticas. E que, ao fim e ao cabo, pensamos nós, virá a ser semelhante àquilo que se vai passar um pouco por todo o distrito. Portanto, estamos a falar de diminuição da precipitação média anual, estamos a falar também de um aumento da temperatura média anual, estamos também a falar de uma subida do nível médio das águas do mar Viana do Castelo. Provavelmente nos outros teremos, em virtude da subida dos rios, inundações e cheias, e também estamos a falar em aumento de fenómenos extremos de precipitação, ou seja, no global vai chover menos, mas quando chover, vai chover com muita intensidade, ou pelo menos é isso que aponta os modelos que foram utilizados precisamente para a definição desta estratégia. E, portanto, atendendo a que as alterações climáticas podem, de alguma forma, acentuar estes riscos que vimos falando, importa pensar um bocadinho sobre este assunto, porque, apesar de os riscos serem aumentados, existe aqui uma oportunidade para implementar medidas de adaptação e, ao fim e ao cabo, aumentar a resiliência do território e aproveitar, portanto, surgirem outras oportunidades para este território em virtude das alterações que, entretanto, se poderão vir a ser registadas. E, portanto, pensamos
que é importante aliar todas as medidas de mitigação, ou seja, de redução das emissões dos gases de efeito de estufa, que têm vindo a ser implementadas no nosso território, complementando-as com medidas de adaptação e, portanto, é preciso, apesar de muitos já estarem a adotar essas medidas, é preciso, ao fim e ao cabo, produzir um documento que seja integrador e que, de alguma forma, sistematize tudo aquilo que é importante fazer para nos adaptarmos a este fenómeno que já está a decorrer, como já disse. Novamente, agora tentando mostrar-vos aquelas que são, ou qual é que é o possível impacto da adoção de medidas de mitigação. Na última coluna desta imagem, portanto, isto é um gráfico, é uma tabela que foi produzida pelo IPCC, que está datada de 2014 e relaciona-se com a Europa. Eles identificam um conjunto de riscos principais, depois um conjunto de problemas, que não importa aqui detalhar, como impulsionadores climáticos destes riscos e, ao fim e ao cabo, destes fenómenos, eles elegem as precipitações extremas, a subida do nível médio das águas do mar, a ocorrência de temperaturas também elas extremas, a subida da temperatura média, a ocorrência de seca. Portanto, estes são os impulsionadores climáticos dessas alterações. Agora, eu chamo a atenção para a última coluna do gráfico. Assinalado a laranja, portanto, no global, estamos a falar laranja com tracinhos. Portanto, isto é o risco de ocorrência do tal risco em caso não sejam adotadas medidas de mitigação. Caso sejam adotadas medidas de mitigação, o que vai acontecer é que muitos desses riscos vão ser reduzidos quase que para metade, que ao fim e ao cabo é aquela parte, a laranja sólida. Portanto, a oportunidade de implementar medidas de adaptação acaba por resultar extremamente benéfica, precisamente para reduzir os tais riscos que temos para o território. E, portanto, conscientes de toda esta realidade, conscientes da importância da adaptação também para fazer face a este fenómeno, a CIMA Alto Minho e os municípios seus associados candidataram ao Programa Operacional da Sustentabilidade do Uso dos Recursos, portanto ao POCUR, a elaboração daquele que pretendem ser o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Alto Minho. Qual é que é o objetivo deste plano? Ao fim e ao cabo, é reforçar a capacidade de adaptação às alterações climáticas deste território, sendo que para isso, portanto, por causa disso, vai contribuir para a definição de opções de medidas e projetos de adaptação para o nosso território. Vão ser definidas vulnerabilidades atuais e futuras, vão ser definidas medidas de adaptação, vão ser priorizadas intervenções e, portanto, vão ser definidos objetivos devidamente quantificados e orçamentados e calendarizados. Porque este se pretende que seja o tal plano integrado e integrador, pretendemos também, com este plano, contribuir para a sensibilização, o envolvimento e informação dos diversos atores locais, seja a sociedade civil, sejam agentes setoriais no terreno, sejam eles públicos, privados, instituições de ensino, o que for. E, ao fim e ao cabo, com esta implementação, ou com a implementação que se pretende que venha a acontecer do plano, pretendemos, ao fim e ao cabo, contribuir à escala do Alto Minho, como é óbvio, para o cumprimento da Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas. Em termos de enquadramento geográfico da operação, estamos a falar de um projeto que vai versar sobre os 10 municípios que integram a NUT 3 Minho-Lima, que, conforme já foi dito há pouco, segundo estudos da ESPAN, a NUT 3 Minho-Lima acaba por integrar uma das NUTs com maior sensibilidade ambiental para este fenómeno. Portanto, queremos abarcar a NUT, portanto, todos os municípios como um todo. Queremos também incidir sobre todos os setores considerados prioritários na tal Estratégia Nacional de Alterações Climáticas, mas também queremos intervir em todas as temáticas. Portanto, pretendemos efetivamente que este plano seja integrado e integrador.
Portanto, do ponto de vista da operacionalização, e não entrando muito em detalhe acerca da operação propriamente dita, mas ela está estruturada em duas ações, uma delas que se prende precisamente com a elaboração do plano propriamente dito, portanto com a peça escrita, e cujo intuito, ao fim e ao cabo, é promover a integração da adaptação às alterações climáticas no planeamento intermunicipal e municipal, mas também criar uma cultura e práticas de adaptação que seja transversal a todos os setores e a todos os stakeholders do território. A sua elaboração vai estar faseada, são 3 fases. Presentemente encontramos-nos a ultimar a primeira fase dos trabalhos, que tem a ver com a contextualização climática e a cenarização climática, porque lá está, falando de alterações climáticas e dos impactos, estamos também a falar muito de modelação. Seguir-se-á uma segunda fase de avaliação do impacto e das vulnerabilidades. Seguramente muitos de vós serão chamados a colaborar na definição destas vulnerabilidades que existem no território, mas também e sobretudo irão ser envolvidos na terceira fase, que é ao fim e ao cabo a definição das opções de adaptação e também de integração e a nível da gestão do próprio plano. Como eu tinha dito há pouco, através deste plano é a nossa intenção contribuir para as estratégias, quer nacionais, quer europeias, de alterações às adaptações climáticas. Estamos a falar de criar condições para a operacionalização do plano, portanto não queremos que seja mais um plano que fique na gaveta, não. Queremos que ele seja implementado, que seja amarrado ao território e que ao fim e ao cabo permita dar resposta a um conjunto de desafios que se nos irão colocar num cenário de médio e longo prazo. E lá está, para isso importa envolver-vos a todos vós e isso será feito através de uma campanha de sensibilização e de mobilização que será levada a cabo no decurso da implementação da Ação 2 e que pressuporá a implementação de um conjunto de ações de capacitação dos atores locais, mas também, sobretudo, um conjunto de iniciativas de sensibilização e de envolvimento da população em geral, com particular enfoque para a comunidade educativa. Com isto, lanço um repto e termino a minha intervenção, penso eu, respeitando largamente os 20 minutos que me foram dados, estarei disponível para esclarecer quaisquer dúvidas. De qualquer das maneiras, gostaria de vos convidar para tentarem, portanto, para saber um bocadinho mais sobre este projeto, num seminário que irá ter lugar no próximo dia 4 de dezembro, em Ponte de Lima, e que, ao fim e ao cabo, vamos um bocadinho refletir sobre o que é isto das alterações climáticas, quais os impactos, qual a importância da abordagem local deste problema com incidência global e, ao fim e ao cabo, gostaríamos de obter os vossos contributos precisamente para a construção deste documento que pretende ser estratégico e, ao fim e ao cabo, um fato à medida para o nosso território. Muito obrigada pela atenção.